Eu tô nervosa. 1, 2, 3. Oi pessoal, eu sou a Ana Elisa e sejam muito bem-vindos ao Books and Books. Eu te convido, assim como eu, pegar uma xícara de café, sentar aqui pra gente poder conversar e eu me apresentar pra vocês. Bom, eu gostaria de começar falando que eu nem acredito que eu tô fazendo isso e que eu tô muito feliz em começar esse canal, porque realmente esse era o meu sonho de infância, ter um canal no YouTube. E assim, gente, eu estou começando tudo com um celular e um sonho, mas assim, eu realmente estou muito feliz mesmo de estar aqui, de estar conseguindo fazer isso, porque realmente é uma realização pessoal muito grande pra mim. Bom, então hoje eu vim me apresentar aqui pra vocês, falar um pouco sobre mim, pra vocês saberem quem eu sou e o que vocês vão encontrar aqui no meu canal. Bom, como eu falei, o meu nome é Ana Elisa, eu sou do interior de São Paulo e eu tenho quase 19 anos. Comecei a falar sobre livros na internet em 2021, então já tem 4 anos que eu tô no Instagram. Eu criei a minha conta de livros no Instagram em 2021 porque eu queria mostrar para as pessoas o sentimento incrível que eu tinha com os livros que eu lia, sabe? Foi nessa época que eu realmente me apaixonei pela leitura. Eu gosto de ler desde criança, mas nessa época da pandemia foi a época que eu mais me encontrei dentro dos livros, sabe? E como eu disse, a gente estava na pandemia e assim, os meus amigos da época não gostavam muito de ler. Eu não tinha com quem conversar sobre os livros que eu lia. E eu queria muito compartilhar o sentimento maravilhoso que eles me faziam sentir com as pessoas. Então eu resolvi criar uma conta no Instagram. E assim, gente, naquela época eu realmente nem sabia que as pessoas falavam de livros na internet. Que assim, eu tinha 15 anos nessa época e eu tinha começado a ler, né? Eu vou até mostrar pra vocês daqui a pouco. Eu comecei a ler, eu acho que como várias meninas adolescentes, com A Seleção, com Para Todos os Garotos que Já Amei. E nessa época eu li a série de Perdida, da Karina Risse, que é uma das minhas séries favoritas. Eu vou falar pra vocês sobre ela daqui a pouco. E assim, gente, eu queria que o mundo inteiro conhecesse essa série de livros. Eu, assim, não tinha a menor ideia de que era uma série de livros tão famosa, porque, assim, eu vi um dia na livraria, me interessei e comprei. E aí eu fiquei tão apaixonada, tão deslumbrada pelo mundo que esses livros me apresentaram, que eu queria que todo mundo lesse. E eu realmente não sabia que era uma série tão famosa, e eu ficava me perguntando como que eu ia fazer pra falar pras pessoas sobre isso. E assim, o Instagram já existia, eu tinha Instagram, mas assim, nunca tinha passado na minha cabeça que tinham pessoas que falavam sobre livros na internet, porque eu nunca tinha visto nada do tipo. Então, foi nesse ano de 2021 que começou a aparecer alguns vídeos pra mim, né, sobre livros, e aí eu fiquei fascinada de que existiam muitas pessoas falando sobre livro na internet, e aí eu resolvi criar o meu próprio espaço. Então, em 2021, eu criei a minha conta no Instagram, que se chamava Books and Books, que inclusive é o nome que eu trouxe pro canal, porque eu gosto muito desse nome, e eu vou explicar o porquê. Como eu falei, o meu nome é Ana Elisa. Então, eu peguei o Books e o And, eu quis fazer uma brincadeira de Ana e And, que é em inglês. Então, tipo, seria em inglês livros e livros, ou então livros, Ana, livros. Eu fiquei meio em dúvida se eu trazia o mesmo nome, porque assim, querendo ou não, é um pouco complicado, mas assim, eu gosto tanto desse nome. Eu lembro do dia que eu pensei nele, eu fiquei tão feliz com esse nome, que eu resolvi trazer esse nome e continuar como minha identidade. Eita, gente, que barulho foi esse? E continuar com esse nome sendo a minha identidade, né? Tomar um pouquinho de café, né? Porque senão vai esfriar. E aí, em 2021, eu comecei a fazer os vídeos no Instagram sobre os livros e assim, desde essa época, eu gosto muito de fazer isso. E sempre foi uma coisa assim que eu fiz muito por mim, sabe? Porque é uma coisa que me deixa muito feliz, me deixava muito feliz e me deixa muito feliz até hoje. Falar sobre os livros que eu gosto, compartilhar com as pessoas esse universo romântico da literatura. É uma coisa que eu realmente faço por mim, sabe? Porque eu adoro essa coisa que eu criei. Eu sinto que faz parte do meu mundo, sabe? Eu sinto como se fosse a minha personalidade saindo de dentro de mim e sendo colocada em uma realidade visual, sabe? E aí, foi nesse ano que eu comecei a gravar uns vídeos pro TikTok além do Instagram, e aí eu resolvi começar com o YouTube. Na verdade, foi assim, eu vou contar toda a história aqui pra vocês. Eu resolvi
Eu gravei um vídeo aleatório, eu coloquei no Instagram, eu coloquei no TikTok, e aí eu falei, por que eu não coloco naquela ferramenta dos shorts do YouTube? E aí eu coloquei, e aí o vídeo pegou mais visualização do que no TikTok e no Instagram. Aí eu fiquei, gente, como assim? E aí eu tinha 3 inscritos, que provavelmente era minha mãe, meu pai e meu namorado. E aí, do nada, só postando shorts, eu ganhei 46 inscritos. E aí eu fiquei muito feliz, tá? Eu quero falar isso pra vocês, que assim, eu contava pra todo mundo aqui do meu redor, eu tenho 46 inscritos no YouTube sem ter feito nenhum vídeo. E aí, já era um projeto meu, né? Já era um sonho criar um canal no YouTube e falar realmente dos livros. Só que não era uma coisa que assim, eu tava planejando pra tão cedo, não era uma coisa que eu tava me movimentando pra fazer, sabe? E aí eu fiquei, não, eu preciso fazer, eu quero muito fazer, eu comecei a ficar muito empolgada, só que eu sou muito perfeccionista, então eu comecei a fazer e eu tô assim, há uns 2 meses, gente, planejando tudo, fazendo tudo milimetricamente do jeito que mais me agrada, sabe? Então eu resolvi aqui começar e falar um pouco sobre mim hoje, então vamos lá! E assim, mais uma coisa que vocês vão encontrar aqui nos meus vídeos são receitas, porque eu gosto muito de cozinhar e eu também gosto muito de mesclar esses 2 mundos da minha vida. Como eu falei, eu sinto que o Books and Books é a minha personalidade em realidade visual. Vou trazer algumas receitas porque eu sou apaixonada por cozinhar, assim, é um dos meus hobbies favoritos além da leitura. Eu gosto muito de cozinhar para as pessoas que eu amo, assim, é completamente a minha linguagem de amor, cozinhar para as pessoas e atos de serviço, né, fazer as coisas. Eu também gosto muito de cozinhar para mim mesma. Com certeza você vai encontrar um pouco de receitas além dos livros aqui, tá? E além disso também, muitos cafés, porque assim, eu acho que como a maioria dos leitores, também somos apaixonadas por café. Eu sou uma pessoa completamente romântica, eu sou apaixonada por histórias de amor, eu amo livros de romance. E é o que eu mais leio, tá? Os livros de romance são, assim, a minha maior paixão. Vocês vão encontrar muitos e muitos livros de romance aqui, porque é o foco aqui do canal, como das minhas outras redes, que inclusive me siga no Instagram, é Books and Books, e no TikTok também é Books and Books. E se inscreva aqui no meu canal. Como esse é o primeiro vídeo, eu vou pedir pra você encarecidamente se inscrever aqui, curtir esse vídeo, deixar um comentário falando se você já me conhecia das outras redes, não que eu seja muito famosa, tá? Longe disso, completamente longe disso. Mas se você veio dessas outras redes ou se você caiu de paraquedas aqui, muito prazer se você caiu de paraquedas e bem-vindos a um espaço pra gente conversar muito mais se você veio do TikTok ou do Instagram. Eu vou falar uma coisa, mas eu espero que você não se assuste, por favor. Eu sou virginiana, só que além do meu Sol ser em Virgem, o meu ascendente, Mercúrio, Vênus, Marte e Lilith são em Virgem. Então eu sou 6 vezes virginiana, porque uma vez eu fiz o meu mapa astral e aí eu descobri isso. Mas assim, eu prometo que eu não sou uma pessoa chata, eu prometo que eu sou uma pessoa muito legal, porque as pessoas têm preconceitos com virginianos. Eu sou uma pessoa muito legal, tá? Eu juro. Eu gosto muito de flores e de café e de livros, né? Tanto é que eu quis trazer aqui pro meu cenário livros, café e flores, porque isso é uma coisa que me representa muito, tá? Eu gosto muito de coisas bonitas, eu adoro café da manhã, então vocês vão encontrar vários takes de café da manhã, vários takes de flores aqui. Eu também gosto de pôr do sol e esse tipo de coisa, eu acho bem bonito. Eu adoro coisas que me agradam visualmente, tá? Eu gosto muito de coisas bonitas e eu descobri, né, a partir de 2021, que eu comecei a gravar os vídeos no Instagram, que eu adoro tirar fotos e gravar vídeos, né, assim, eu tenho muita coisa pra aprender ainda, como eu falei, eu tenho um celular e um sonho, mas assim, é uma coisa que eu realmente gosto muito, eu gosto muito de aprender edição de vídeo, assim, estratégias de vídeo. Eu não sei muita coisa, mas eu adoro aprender coisas novas, tá? Bom, gente, além de ler, tomar café e cozinhar, eu gosto de escutar música. Os meus gêneros musicais favoritos: jazz, bossa nova, MPB, rock internacional dos anos 80, rock brasileiro e esse tipo de música. Coisa que eu não gosto muito, assim, não que eu não goste, mas uma coisa que eu não faço muito é assistir coisas, tipo séries e filmes, porque eu não tenho paciência. Pra eu assistir um filme ou uma série até o final, eu tenho que gostar muito, mas assim, eu tenho que gostar muito mesmo. E pra eu gostar, eu vou ter que provavelmente assistir tudo de uma vez só. Então não é uma coisa que eu faço com muita frequência, porque uma que não dá tempo, né? E segundo que eu nunca acho coisas que eu realmente gosto muito pra eu assistir. Então, eu não sou muito, assim, ligada nas séries e nos filmes. Eu
assisto algumas coisas só que são as minhas coisas favoritas, né? Tipo, por exemplo, o meu filme favorito é Matilda. Desde criança eu sou apaixonada nesse filme. Eu acho que é porque eu sempre me identifiquei com a Matilda desde que eu sou uma criança. Eu gosto de filmes de comédia e de comédia romântica também. E eu não gosto muito de histórias de terror e nem de coisas muito policiais. Eu não sou uma pessoa assim muito do terror, do thriller, porque eu sou medrosa. Eu sou uma pessoa romântica e eu não gosto de coisas obscuras. E o meu aniversário é dia 6 de setembro e eu sou apaixonada pelo meu aniversário. É o meu dia favorito do ano. Eu fico o ano inteiro esperando para que o dia do meu aniversário chegue, tá bom? E outra coisa que eu também sou apaixonada é Natal. Então pode esperar, já que no Natal a gente vai ter programações natalinas neste canal, a gente vai ter leituras de livros de romance natalinos e a gente vai fazer biscoitos de gengibre juntos também, porque isso é uma coisa que eu faço todo Natal, porque às vezes eu me sinto tipo a Lara Jean de Para Todos os Garotos que Já Amei, sabe? Eu separei uns livros aqui, os meus livros favoritos e também livros que me representam. Então eu peguei Para Todos os Garotos que Já Amei, porque eu queria falar pra vocês que eu sou muito Lara Jean. Eu tô tentando pensar em mais coisas pra eu falar sobre mim, porque obviamente eu anotei muitas coisas, mas eu esqueci algumas coisas também. Então, se eu lembrar, eu vou falando. Então vamos falar sobre os meus livros favoritos para vocês me conhecerem um pouco mais. Eu gostaria de começar falando sobre o meu livro favorito da vida, que é A Bailarina de Auschwitz, da Edith Eva Eger. Esse livro, ele é uma autobiografia de uma sobrevivente de Auschwitz. E assim, gente, eu não sei explicar o tanto que esse livro mexeu comigo. Quando eu li ele, pra mim, ele foi aquele tipo de livro que eu precisava muito ler naquele momento, sabe? E esse livro, ele mexeu tanto comigo que, assim, parece exagero, mas eu não sei se seria um exagero, porque ele me fez repensar sobre muitas coisas na minha vida. E esse livro, ele me fez ter algumas escolhas bem influentes na minha vida, que, inclusive, eu dou graças a Deus que isso tenha acontecido, porque esse livro, ele mudou a minha vida, realmente, tá? Assim, eu sou completamente a pessoa da ficção, né, dos livros de romance. Esse livro, no caso, é uma não ficção, como eu falei, é uma autobiografia, só que ele é escrito de um jeito tão tocante e tão imersivo que realmente você se sente lendo uma história de ficção e, assim, é triste pelo fato de não ser, porque, assim, né, só pelo nome você consegue imaginar, acredito eu, o quão pesada é essa história, o quão triste é essa história. Pensa que ela é real, piora um pouco as coisas, mas assim, é um livro, por incrível que pareça, né, por mais contraditório que possa parecer, é um livro bonito, é um livro muito bonito, é um livro muito tocante. É o tipo de livro que eu recomendo, assim, pra todo mundo ler em todas as fases da vida, sabe? É o tipo de livro que você tem que ler várias vezes. Inclusive o meu, ele tá todo sujo, todo marcado, porque esse é o meu livro favorito da vida. Eu amo esse livro e eu penso todos os dias nesse livro, porque assim, ele realmente mexeu comigo. Eu tive que trazer a seleção porque assim, foi o que me trouxe pro mundo dos livros, foi o que me fez me apaixonar pela leitura. Então ele tinha que estar aqui também, né? A série inteira de A Seleção foi o que me fez me apaixonar pela leitura. Eu trouxe também Perdida, que foi um livro que me apresentou um mundo completamente novo. Quando eu li Perdida, eu só tinha lido a série de A Seleção, a série de Para Todos os Garotos que Já Amei. E quando eu comprei esse livro, eu não fazia a menor ideia do que ele era. Eu nunca tinha lido sinopse, inclusive, mais uma coisa sobre mim, eu não sou o tipo de pessoa que lê sinopse, porque eu gosto de ler todos os livros, assim como eu li Perdida, não sabendo de absolutamente nada que acontece no livro. Eu gosto de me surpreender a cada página, sabe? Então eu realmente não fazia a menor ideia sobre o que se falava esse livro. E eu nunca tinha lido um romance de época na minha vida. E aí, quando a Sofia cai no século XIX, eu caí junto com ela, porque assim, eu fiquei fascinada de como um livro podia se passar no século XIX. Era uma coisa, gente, que não passava pela minha cabeça, porque assim, eu só tinha lido A Seleção ainda, sabe? Era uma coisa que realmente não passava na minha cabeça, eu nunca tinha imaginado que um livro podia se passar no livro, tipo, um livro de romance daquele jeito.
pudesse se passar no século XIX, e foi uma coisa que me fez me apaixonar completamente por esse universo. Eu fiquei apaixonada por romance de época depois que eu li Perdida. E assim, é um livro que representa muito sobre a minha vida, inclusive vocês perceberam que aqui eu coloquei até no meu cenário a minha almofada de Perdido, porque eu sou apaixonada realmente nos livros da Karina Risse. Inclusive, eu acabei de ver aqui, eu tenho até colado o ingresso do filme de quando eu fui assistir Perdida no cinema, que inclusive eu não gostei muito, mas isso é um assunto para outro vídeo, os livros são bem melhores, como sempre. E aí eu coloquei aqui também que esse aqui é o meu favorito da série de Perdida, que é o Desencantada, é o 5º livro, e esse é o meu favorito da série. Por mais que a série seja a minha série favorita da vida, esse aqui é o meu favorito da série. Como eu falei aí dos romances de época, né, que depois eu fiquei apaixonada pelos romances de época, porque, assim, eu não falei isso, né, mas eu sou completamente fascinada por história. Tipo, na pandemia, a gente não tinha muito o que fazer, né? E eu basicamente lia e estudava história o dia inteiro, assim, tipo, além, né, do que eu tinha que estudar na escola. Porque era uma coisa que me deixava muito feliz. Inclusive, eu quis ser historiadora por muito tempo da minha vida. E assim, os romances de época, romances históricos, são uma coisa, assim, que me fascinam completamente, né? Como eu falei, junta duas coisas que eu gosto muito, que é romance, porque eu sou uma pessoa romântica, e história, porque é uma coisa que eu gosto muito. Então eu gosto muito de ler livros de romance de época e também romances históricos. Que os romances de época geralmente não tem muitos aspectos históricos, né, porque não foca nisso, foca mais no romance. Já os romances históricos geralmente focam mais, né, nos fatos históricos e tudo mais. Eu gosto muito dos dois. Mas já que a gente tá falando de romance de época, esse aqui é um dos meus favoritos, que eu não sei se vocês vão conseguir enxergar direito, que a capa é preta. Ele se chama O Príncipe Corvo, da Elizabeth Hoyt. Esse livro me marcou bastante, assim, é um romance de época completamente diferente do que a gente tá acostumado, né, tipo, que assim, o tipo de livro de romance de época mais comum é meio que aquela coisa meio os Bridgerton, sabe? Dentro dos salões de baile, Londres e tudo mais. Esse aqui, ele é bem diferentão. Eu gosto dele, por isso que eu trouxe ele pra cá. E agora, eu não tenho eles aqui físico. Eu também gosto de romances contemporâneos, né? E a minha autora favorita, ela se chama Brittany Cherry, que ela escreve livros de romance com drama. E assim, eu sou muito fã dela, eu já li a maioria dos livros dela, só que os meus favoritos é Lendl e Shay, que tem 2 volumes, porque assim, eu fiquei mais ainda com a personagem, que é a Shay, a personagem principal, porque assim, ela é muito parecida comigo, assim, tudo que eu falei sobre mim é um pouco dela também, tá? O que muda é que ela é atriz, né? Ela atua bem e eu não. E é um livro muito forte, muito impactante, como todos os livros da Brittany, né? Tem um drama, assim, muito grande e eu gosto muito. E, assim, esses são alguns só dos meus livros favoritos, tá, gente? Eu não quis trazer todos, porque senão seria uma lista gigante de livros. Eu provavelmente esqueci alguma coisa, né, sobre mim. Conforme o andamento do canal, vocês vão me conhecendo um pouco mais, né? Eu gostaria de falar que eu estou muito feliz pelo fato de você estar aqui, né? Se você assistiu até o final, muito obrigada por isso, isso me deixa muito feliz de verdade. E eu quero muito que a gente crie aqui uma comunidade, que a gente seja aberto a conversar bastante, né? Pra vocês me contarem o que vocês querem ver e, enfim, a gente ter conversas bem mais longas, que esse é o objetivo do YouTube, né? Que é uma coisa muito boa, por sinal, né? Porque, assim, geralmente quem gosta de falar sobre livros não gosta de falar pouco. E, assim, o YouTube é um espaço que abre muito mais tempo pra gente poder conversar do que as outras redes. Enfim, realmente eu ainda tô meio desacreditada que eu tô fazendo isso, porque é uma coisa que me deixa bem empolgada. Enfim, eu não sei nem o que falar direito, né? Geralmente as pessoas falam, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta alguma coisa. Por favor, né, se você chegou até aqui o final, comenta se você gostou desse primeiro vídeo, se você tá animado pra ver mais vídeos, o que você quer ver por aqui. Também se você veio, né, se você já me conhecia ou se você é novo, pra gente poder se conhecer melhor. Se você é novo, espero que você tenha gostado de mim. Eu tô muito feliz pelo fato de você estar aqui. Sejam bem-vindos ao meu mundo, né? Books and Books, que eu gosto tanto, que me deixa tão feliz. E é isso, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui.
Beijos e até o próximo vídeo!